Usos principais do fixador externo circular na ortopedia. O fixador externo circular, popularizado pelo cirurgião ortopédico Gravil Abraimovic Ilizarov, representa um avanço monumental na ortopedia. Esse dispositivo tem uma estrutura composta por anéis, hastes e parafusos. Essa aqui é a famosa gaiola. Essa gaiola, ela é composta por esses anéis, né? Essas hastes, né? E parafusos, porcas e pinos que a gente coloca diretamente no osso e ele fica envolvendo o seu membro. Pode parecer um pouco arcaico, mas isso é uma revolução na ortopedia. Atualmente a gente tem outras opções que a gente utiliza, como placas, hastes, parafusos. Esse fixador externo ele foi fundamental aí para revolucionar diversos tratamentos na área ortopédica e conceitos, tá? E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre os principais usos e indicações do fixador externo circular na ortopedia. Sim, a gente ainda usa ele. Por muitos países desenvolvidos é considerado como um tratamento arcaico, mas existe um fato interessante na história dele, que eu vou fazer um outro vídeo só sobre a história do fixador externo, mas só para você ter um panorama geral, ele foi desenvolvido na União Soviética na década de 50, tá? Pelo Dr. Ilizarov, lá na Sibéria, né, onde eles tinham poucos recursos e muitas complicações, e ele só foi conhecido, esse método, pelo mundo ocidental depois da década de 80, quando um italiano, que era atleta, era um alpinista, teve uma infecção óssea, tentou diversos tratamentos, nada resolveu, e aí ele conheceu, em uma das expedições dele, um russo, e aí esse russo falou do Ilizarov, ele foi lá e conseguiu tratar a infecção óssea dele com um resultado muito, muito bom. Levou para os médicos da Itália, os médicos da Itália foram conhecer esse método e a partir de 1984, 86, se eu não me engano, que eles começaram a espalhar para o mundo com a criação da SAN. Enfim, isso é um assunto para outro vídeo, né? Porque é bem extenso. E eu entendo que muitas vezes você mesmo que está assistindo aqui esse vídeo tem medo, preconceito com a famosa gaiola, com o fixador externo. Entretanto, ele ainda pode ser muito útil durante o tratamento para salvar o seu membro ou para corrigir uma deformidade que a gente não consegue com uma cirurgia ou com os outros implantes que a gente tem. Então hoje eu separei os 5 principais usos do fixador externo circular, tá? Também conhecido como Ilizarov, ou a gaiola, popularmente conhecido, e eu vou te falar sobre isso. Vamos começar, roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você aí que é paciente. Esse vídeo é especialmente para você que está usando a famosa gaiola ou fixador externo de Ilizarov, tá? Que é esse aqui. Existem outros fixadores externos mais modernos que têm diferentes tipos de encaixe, né? Tem fixadores inclusive que fazem toda a parte de correção eletrônica, são mais leves, mas o que a gente usa no SUS ainda é esse bom e velho Ilizarov, tá? Que tem a sua função, tem as suas vantagens e desvantagens, mas hoje eu vou falar sobre as indicações, por que você provavelmente está usando a gaiola, tá? Então, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, traumatologista, fundador aqui do canal das fraturas e também do Ilizap, do nosso aplicativo aí para você que está usando. Se você não conhece ainda, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e eu quero te pedir para já deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações. Se você gostar desse vídeo no final, compartilha com quem está usando a gaiola aí para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, primeira indicação do tratamento da gaiola ali, do fixador externo no geral, são tratamentos de fraturas complexas, tá? Vou dar um exemplo para você entender. Então, tem uma pessoa que sofreu uma fratura cominutiva quando o seu osso ele quebra em várias partes, em múltiplos fragmentos, por exemplo, na tíbia, com uma lesão associada ali de partes moles, e aí a gente pode ter dificuldade, principalmente quando essa fratura ela é perto da articulação, ela é perto do joelho, perto do tornozelo, a gente tem dificuldade de conseguir uma boa fixação com os métodos tradicionais que a gente tem, que são placas, parafusos, hastes. Eu sempre costumo falar que o osso, quando a gente quebra, é que nem quebrar um vidro. Quando você quebra uma xícara, vamos supor, se você quebra em uma parte só, você consegue encaixar, inclusive colar com super bonder e usar a xícara depois. Agora, se você quebra em mais
mais pedaços, 3, 4, você não consegue juntar eles e ter uma funcionalidade, né? Agora você imagina, a gente com osso, a gente tem que juntar os fragmentos e fixar com parafuso e placa. Então não tem nenhum cimento, nenhuma pasta que a gente coloque ali, a gente precisa dar estabilidade para esse osso colar. E o fixador externo circular, ele permite uma fixação estável, justamente deixar o seu osso paradinho para que as células ósseas possam juntar e criar o osso novamente, fazendo com que você, de fato, se cure, com que o seu osso consolide, que você possa se recuperar, tá? Então, esse é um exemplo, tá? São fraturas complexas, lesões de partes moles, a gente acaba utilizando isso, que não são passíveis de fixação e que não exigem amputação. Em alguns casos, a gente tem uma lesão muito grave, que tem uma lesão vascular, tem uma lesão neurológica, alguma lesão por esmagamento, e aí mesmo com fixador a gente não consegue manter e acaba tendo que amputar. Pior coisa, tanto para a equipe médica, tá, que está te atendendo, a gente nunca gosta de amputar, como também para você. E muitas vezes o fixador externo, se você está com ele muito tempo, ele às vezes é o último recurso que a gente tem antes de indicar uma amputação ou para te dar pelo menos uma qualidade de vida durante o seu tratamento. Então essa primeira, fraturas complexas, a gente pode usar o Ilizarov para fazer o seu tratamento. Segunda indicação é a correção de deformidades, né? Então, por exemplo, você tem um desvio no osso, né? Seja um joelho arqueado, que a gente chama de genovaro, genovalgo, pode utilizar um fixador externo articular para gradualmente ir corrigindo esse joelho. Então, o seu osso ele vai ser cortado em um ponto e aí essa correção é feita gradualmente com o alongamento e de acordo com o motor e a dobradiça que a gente coloca ali. Essa deformidade também pode ser uma deformidade de partes moles, principalmente pacientes com paralisia cerebral, né, crianças ficam numa posição, não é feita fisioterapia, ou então o paciente tem um tônus muscular que acaba deixando ele nessa posição, e aí para deixar mais funcional esse paciente a gente acaba utilizando o fixador externo para corrigir essa deformidade gradualmente, tá? Além disso, as deformidades devidas a consolidações ósseas não favoráveis, o que a gente chama de consolidações viciosas, também podem ser corrigidas com o fixador externo. Lembrando que a gente tem outras técnicas para corrigir, tá? A gente pode fazer correção aguda de haste em alguns casos, a gente pode fazer correção com placa, a gente pode fazer osteotomia de clamshell ou em concha, né? Então, assim, existem diversas técnicas, tá? Que podem também ser utilizadas. Isso aí vai depender do treinamento do seu médico, do implante disponível, onde você está fazendo o seu tratamento, tá? E também do seu caso, né? Então, a gente não consegue generalizar. Normalmente, o Ilizarov, a gaiola, ele serve para muitos casos e tem algumas alternativas para um caso ou outro. Se você quiser saber um pouquinho mais, já me segue aqui, entre em contato aí com a nossa equipe para saber um pouquinho mais. Terceiro caso é o alongamento ósseo. Então, pacientes que tem uma discrepância de comprimento de membros, né? Então, ou seja, um membro ele é menor que o outro, ele é mais curto, e isso pode acontecer durante o crescimento, né? Durante a infância, isso pode acontecer por uma malformação, e isso também pode acontecer por uma fratura e uma consolidação não adequada, tá? Então, existem várias causas, e aí a gente pode fazer o alongamento. Também pode ser por conta de acondrodisplasia, né, que é o nanismo, né? Então, pacientes que têm baixa estatura, eles podem se beneficiar do alongamento ósseo, que pode ser feito com o fixador externo, com o Ilizarov, tá? Por meio da distração óssea. Então, o que a gente faz? A gente coloca a gaiola, faz um corte cirúrgico ali, que pode ser feito com uma serra, pode ser feito com broca, existem diferentes técnicas, né? E aí a gente vai distraindo o osso. Vou colocar uma imagem aqui, a gente vai distraindo ali, ó, 1 milímetro por dia, em média, tá? E aí o seu osso vai crescendo e vai criando mais osso. No alongamento, além do osso, também é alongado também a sua pele, o seu músculo, seus nervos, seus vasos. Então existe um limite para a gente alongar. Doutor, esse alongamento pode ser feito sem o fixador externo? Sim, pode ser feito sem o fixador externo. Sem a gaiola? Sim, pode ser feito sem a gaiola, com um fixador externo linear. Tá? Pode ser feito também sobre haste. Então a gente coloca a haste, faz o corte e usa um fixador que é uma linha só em vez de ser a gaiola, e faz esse alongamento. Doutor, mas não existe nada para fazer sem o alongamento? Sim, também existe a opção
das hastes de alongamento, tá? Atualmente existem 2 hastes de alongamento no mercado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não estou recebendo nada para falar aqui, mas sim existe essa opção, tá entrando no mercado brasileiro agora. E bom, se você quiser saber um pouquinho mais, vou fazer um vídeo específico sobre essas hastes. Eu tive a oportunidade de estar ano passado nos Estados Unidos, ver alguns casos com essa haste. É bem interessante, é muito legal, porque você não precisa do fixador. Mas lembrando, ela não serve para todos os casos, é um implante extremamente caro, então a gente tem que avaliar todo o custo-benefício e existem indicações específicas para tudo, tá? Por isso que a gente tem que individualizar e fazer as coisas dentro da nossa realidade e com muita parcimônia, com muita paciência e planejar tudo. Quarta indicação aí do fixador externo linear, do fixador externo circular, do Ilizarov, é o tratamento das osteomielites e infecções ósseas. Então, um paciente que tem uma osteomielite, uma infecção óssea, ele pode necessitar de quê? De desbridamento cirúrgico, onde toda a parte que está infectada em volta do osso, ela é removida, tanto partes moles que não estão viáveis, como o próprio osso também. E aí você cria um espaço morto ali, que a gente chama, né? Você cria um vazio ali, tanto de osso como de partes moles. E aí que o fixador externo entra. Ele pode ser utilizado para estabilizar o osso, e aí a gente pode usar um enxerto ósseo, pode fazer a técnica de Masquelet. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a técnica de Masquelet, te aconselho a ver os vídeos aqui no canal, tá? E pode usar o fixador externo para fazer o transporte ósseo, e aí a gente corta o osso em cima, faz o transporte para juntar com a outra parte. Pode ser utilizado também nesses casos, tá? Lembrando que isso aqui é um vídeo, eu não estou falando todos os casos, não estou generalizando, a gente está só comentando uma das funções do fixador, e aí sim a gente consegue tratar a sua infecção. Para você que não sabe, infecção muitas vezes, se o implante fica lá dentro, a bactéria fica no implante, a gente não consegue tirar ela, a gente tem que fazer outras cirurgias, inclusive tirar o implante para resolver a infecção, e muitas vezes a gente às vezes não consegue resolver a infecção, porque a bactéria, inclusive, ela pode ficar dentro da célula óssea e ficar uma coisa que a gente chama de quiescente. Então ela fica lá dormindo, e a gente tem casos ali, o cara teve uma infecção, tratou com o Ilizarov, ficou 10, 15 anos bem, depois voltou a infecção, voltou a purgar. Isso pode acontecer com fixador externo e sem fixador externo. Existem alguns institutos de pesquisa, dentre eles a O, né? Uma das prioridades da O nesses anos agora é tratar infecção. Um dos grupos de estudos dessa fundação, ele se dedica a tratar a infecção no osso. Então eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem aqui. O fixador externo, ele ainda é uma boa opção, ainda é uma das últimas opções, mas pode ser a primeira também. Eu sempre converso com os meus pacientes, né? Eu tenho um paciente aí com infecção que às vezes não quer de jeito nenhum colocar o fixador, acaba passando por 2, 3 procedimentos e acaba terminando com o fixador. Então, às vezes são tentativas que a gente faz, a gente sempre tenta diminuir o tempo de tratamento e ser o mais resolutivo possível, mas complicações acontecem. Saiba que você está usando um fixador porque o seu caso provavelmente ele é grave. A gente está aqui para te ajudar. E a quinta e última indicação aí do fixador que eu vou falar hoje no vídeo são as consolidações viciosas e as não uniões, tá? Vamos lá. Quando uma fratura, ela não... o osso colou numa posição inadequada, né? A gente chama de consolidação viciosa. Então o osso colou torto e não é aceitável, ou isso vai te trazer um prejuízo mais para frente, a gente chama isso de consolidação viciosa, e aí a gente indica fazer a correção dessa deformidade, que pode ser feita de maneira aguda ou gradual, pode ser feita com o fixador externo ou sem o fixador externo. Essa é uma das indicações. A outra é a não união. Então você teve uma fratura, o seu osso não consolidou, não colou, né? Isso é o que a gente chama de não união, ou também conhecido como pseudoartrose, tá? E aí para isso a gente acaba também usando o fixador externo. O fixador externo, ele pode ser usado nesse caso para comprimir o foco de fratura, então para tirar aquele pedaço de osso e fazer o transporte. Existem várias maneiras da gente tratar com o fixador. Então eu quero que você saiba que o fixador externo circular, ele tem diversas variações e adaptações, né? Ele continua a ser uma ferramenta versátil e valiosa na caixa de ferramentas do ortopedista, né? Então assim, ele tem um design que ele é modular, a gente consegue adaptar de acordo com o seu membro, o seu tamanho. Existem inúmeras técnicas e diferentes maneiras de fazer as montagens do fixador, seguindo princípios
princípios, tá? Isso é o mais importante, então ele tem que ser estável, né? E eu acho que ele é indispensável pro ortopedista, todo ortopedista deveria saber dominar essa técnica, que ela serve também, uma indicação que eu esqueci de falar, é para as artrodeses. Então, às vezes, a gente acaba fazendo uma artroplastia, que é uma cirurgia de substituição articular, de prótese, né, de quadril, de joelho, por exemplo. Às vezes tem infecção, né? E às vezes a gente não consegue tratar essa infecção. Ou a gente artrodesa, que a gente junta um osso no outro, ou então a gente amputa. E aí, são casos raros, tá? Não é a maioria dos casos, mas o fixador externo pode ser uma opção para fazer essa artrodese. Eu espero que você tenha entendido aí um pouquinho das indicações, de quando a gente usa, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e também compartilhe esse vídeo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Elisap, sobre o nosso e-book, eu vou deixar o link que vai aparecer aqui na descrição da tela. Clica e acessa lá, tá bom? Um abraço para você, uma excelente recuperação e até a próxima.